Boa noite, irmãos. É sempre um privilégio, um prazer poder compartilhar a palavra de Deus. Hoje nós queremos dar continuidade à nossa exposição em 1 Pedro. Vamos lá para a epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 21. 1 Pedro capítulo 1, do verso 13 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos negaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, é para nós motivo de alegria, de honra, podermos estar na presença do Senhor, diante da Tua Palavra, podermos, ó Deus, examinar o que a Tua Palavra nos diz, examinar com seriedade, examinar com humildade, examinar, ó Deus, com atitude de submissão ao que o Senhor quer nos ensinar. Nos abençoe, nos ajude, nos dê aquelas atitudes espirituais que são necessárias para nós tirarmos o melhor proveito do que a Tua Palavra nos tem ensinado. Nós te bendizemos, Pai. Oramos em Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Hoje, irmãos, nós vamos aproveitar, acredito que o tema geral desse texto, que é santidade. Então, nós vamos dar o seguinte título: Sede santos. E nós já podemos, portanto, observar ali no verso 16, que trata desse tema de uma forma bem clara. Depois de ter falado extensamente sobre a salvação e suas bênçãos, como nós vimos ali do versículo 3 ao versículo 12, que inclusive pregamos em duas mensagens, em duas partes, Pedro se encaminha para a parte prática da vida cristã, ou seja, as implicações destas verdades, as implicações da salvação. Em outras palavras, Deus nos salvou, temos vida eterna, temos, como diz ali, uma esperança viva, temos também, como nos diz ali o versículo 4, o versículo 5, como nós já vimos também, essa herança celestial, essa herança divina. Estamos destinados ao céu e todas as bênçãos, portanto, da salvação. Então, o apóstolo Pedro começa com essa expressão aí no verso 13. Por isso, ou seja, levando em conta tudo que já foi dito, e você tem na corrigida, portanto, é uma conclusão. Deus nos deu tantas coisas, nós somos receptores de tantas bênçãos, portanto, por isso, então o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos viver? Irmãos, uma coisa importante que nós vemos na Bíblia como um todo, mas talvez em especial nas cartas, sejam elas paulinas
joaninas, ou seja, de João ou de Pedro, é aquela questão primeiramente, a doutrina, a verdade sobre a doutrina, e depois a aplicação dessa doutrina. E é muito importante nós lembrarmos disso, porque a vida cristã tem que ser uma prática daquilo que nós sabemos sobre Deus, ou seja, daquilo que Deus nos ensina. Então Pedro, ele se deteve nos versículos anteriores, ou seja, de 1 até o 12, ele falou sobre a salvação, várias verdades, que a salvação vem de Deus, é inteiramente uma obra de Deus, que nos traz grandes bênçãos. E agora ele diz, por isso, ou, portanto, hajam dessa maneira. Essa é a aplicação, é a parte prática, é a consequência da verdade de Deus em nossas vidas. O que nós podemos dizer de outra forma, não basta apenas sabermos as coisas de Deus. Isso tem que nos influenciar, isso tem que nos afetar, isso tem que ser levado em relação a nós, à prática na vida cristã. Ou seja, não pode ficar apenas uma coisa mental, intelectual, ou seja, eu sei que isso é assim. Ok, mas e daí? Qual é a vantagem de apenas saber isso? Nós precisamos levar para a prática. Então, como Deus espera que nós vivamos a vida cristã? Como o fato de já termos a vida eterna deveria afetar a nossa vida diária? Então é o que nós temos nesse texto e que nós queremos expor nesta noite. E a resposta para essas perguntas é simples: sejam santos. Mas o que isso quer dizer? E por que devemos ser santos? Por que precisamos levar uma vida de santidade? Então o nosso texto se encarrega de dar as respostas, as explicações. Hoje à noite, então, irmãos, nós vamos ver alguns fatos relacionados com a santidade cristã, ou seja, a vida cristã na prática, e que diz respeito à santidade. Pensando no versículo 13, primeiro fato, santidade pessoal nos prepara para a volta do Senhor. Isso é muito importante. Santidade pessoal nos prepara para a volta do Senhor. Versículo 13 diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O termo revelação significa manifestação. Nós já vimos esse termo antes, ali nos versículos anteriores. Versículo 7, por exemplo. Significa também aparição. Nós estamos esperando que o Senhor Jesus volte a qualquer instante. E nesta epístola, Pedro é enfático ao ensinar, portanto, sobre esta revelação, ou essa manifestação ou aparição do Senhor. No versículo 5, na sua volta, o Senhor receberá louvor, glória e honra, como nós já pregamos da outra vez, no verso 5. Ali nos fala sobre essa verdade. E também no verso 7, que destaca para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, deixando bem claro que naquele dia em que o Senhor voltar, Ele vai ser louvado, Ele vai ser engrandecido, Ele vai ser honrado. E isso também diante do contexto que inclusive já apresentamos na mensagem anterior, falando exatamente sobre esse aspecto de que vai depender muito da maneira ou das atitudes como nós enfrentamos os sofrimentos, angústias, provações e aflições da vida. Não é, o sofrimento em si não produz isso, mas a maneira como nós respondemos, a maneira como nós reagimos, as nossas atitudes é que vão resultar, portanto, em glória ao nosso Deus. E naquele dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele espera receber, e certamente Ele receberá toda a honra e toda a glória. Mas também, irmãos, na sua volta,
o Senhor galardoará os seus servos fiéis. Dá uma olhada no capítulo 5, verso 4, rapidamente, só para nós completarmos este pensamento rápido aqui. 1 Pedro 5, versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Aqui é evidente o contexto, está tratando de pastores, presbíteros, ou seja, os servos de Deus que assumem uma liderança junto ao rebanho de Deus. Mas nós sabemos por outros textos também que o Senhor vai recompensar, quando Ele voltar, outros servos. E na verdade, cada cristão, independente se tenha cargo na igreja ou não tenha cargo, se exerce o ministério ou não, se procedeu corretamente, de forma fiel, o Senhor vai recompensar. E uma vez que a qualquer instante o Senhor se manifestará, então nós precisamos nos preparar adequadamente para aquele dia. Volte ao capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente, totalmente, na graça que vos está sendo trazida na manifestação, na revelação de Cristo. Quão importante, irmãos, é para nós entendermos isto, que o Senhor vai vir. E nós precisamos nos preparar de uma forma adequada para aquele dia, daquele encontro. Esse versículo 13 já nos sugere pelo menos duas grandes formas de nós nos prepararmos. A primeira, como está aí, é cingindo o entendimento. Ali diz, não é? Cingindo o entendimento. O que é isso? A ideia de cingir, irmãos, várias Bíblias vão dizer isso, vários comentaristas, tem a ver com aquela vestimenta que precisa ser, vamos dizer, apertada, vamos dizer, amarrada, bem presa ao corpo. Mas aqui está falando não é da vestimenta em si. Aqui está falando do entendimento. Então deve estar bem seguro, bem firme a respeito das coisas de Deus. Então nós podemos dizer, em outras palavras, o seguinte, que nós precisamos nos revestir de um entendimento correto e de uma mente disciplinada nas coisas espirituais e principalmente na volta de Cristo. Nós precisamos manter a nossa mente fixa. Nós não podemos nos distrair com as coisas do mundo, como inclusive logo vamos ver adiante. A nossa mente precisa estar bem fixa nas coisas de Deus, pois a qualquer instante Ele volta. Aqui também nos diz o próprio texto, uma outra maneira de nós nos prepararmos adequadamente para a volta do Senhor, é sendo sóbrios. Está aí no texto, cingindo o vosso entendimento, sendo sóbrios, ou sede sóbrios. Ou seja, vivendo em autocontrole no mundo e jamais se deixando enganar, inclusive pelo diabo. Esse mundo, por todos os modos, tenta nos enredar e nos enganar, nos atrair e nos levar cada vez mais para longe do Senhor. E em relação a muitos crentes, esse mundo tem conseguido. Será que em relação a nós também? Eu espero que não. Mas se já demos um passo naquela direção, que possamos dar um passo para trás. Então nós precisamos ser sóbrios. A ideia de sóbrio talvez fica mais fácil de compreender quando nós pensamos no contrário. O que é o contrário de sóbrio? Alguém sabe? Hã? O contrário de sóbrio. Não estou entendendo. Bêbado. Bêbado? Ok, obrigado. Ok, alguns parece que não entenderam muito claramente a minha pergunta, talvez eu não tenha sido muito claro. Irmãos, a ideia de sóbrio é bêbado, é embriagado, é cambaleante, é vacilante no caminho. E você sabe muito bem o que é um bêbado, não é? Você já deve ter visto muitos. A pessoa fica medindo a rua de um lado para o outro, e mede, não é? Eu sei que a gente pode brincar com a situação, irmãos, mas na verdade é triste, não é?
Eu sinto muita tristeza quando eu vejo alguém assim na rua, ou alguém caído lá no chão, e as pessoas passam e tudo. É muito triste. Isso tem a ver e deixa bem claro que isso é escravidão não só ao vício, é escravidão do pecado. E graças a Deus que um dia o Senhor nos tirou de lá, quer dizer, do pecado, não necessariamente desse tipo de vida e conduta, mas eu sei que alguns viveram assim também. Mas nós não precisamos mais viver assim. Por isso aqui diz: sejam sóbrios, tenham firmeza de mente, tenham clareza, fiquem firmes, não fiquem cambaleantes. Isso mostra, portanto, autocontrole, e nós realmente temos que ter autocontrole neste mundo. Nós não podemos nos deixar enganar pelos estilos de vida desse mundo, pela conduta deste mundo, pelos seus pensamentos, pela sua forma de viver. Olha também capítulo 5, verso 8, também aqui nos ajuda a ilustrar um pouquinho. Essa expressão sede sóbrios aparece mais 2 vezes aqui em 1 Pedro, e eu quero ler nesse momento, capítulo 5, verso 8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Está tratando de qual assunto? É só continuar. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, para tragar, para afastar dos caminhos de Deus. Então nós temos que ser sóbrios. Nós precisamos pensar com clareza. Nós precisamos nos manter firmes. Não precisamos e não podemos ficar cambaleantes, sendo, portanto, enganados pelas artimanhas nem deste mundo e nem do diabo e das suas astúcias. Nós não podemos, portanto, mais viver como tantos vivemos, não é? No passado, e outros ainda estão vivendo vidas impuras. E às vezes até cristãos, pessoas que realmente creem no Senhor e creem, como ele disse, verdadeiramente, mas ainda estão sendo, esses cristãos ainda estão sendo levados a uma vida de impureza. E alguns até acreditam que podem viver assim mesmo. E até alguns vão dizer, você já deve ter ouvido isso: olha, o que importa é o coração. Você já ouviu isso, não é? E Cristo disse que o que nós falamos e o que nós praticamos vem do nosso coração. Por isso lá em Provérbios diz: guarda o coração, porque dele vem as fontes da vida. Então parece haver uma confusão no entendimento. Mas cristãos às vezes estão vivendo vidas impuras, estão vivendo vidas na carnalidade, estão sendo incoerentes com a sua fé. E por que será que Pedro escreveu estas palavras a esses irmãos forasteiros na dispersão, conforme está no capítulo 1, verso 1? Porque com certeza isso existia naqueles dias, como tem havido em toda a história da igreja e até os nossos dias. Pessoas que não estão com as suas mentes realmente voltadas para Deus, não estão considerando as coisas como deveriam considerar, não estão levando em conta que Deus nos salvou, é obra totalmente dele, ele nos abençoou, ele nos deu muitas promessas, e por causa disso os nossos olhos precisam estar fixos no céu, as coisas de Deus, buscando as coisas do alto, e lembrando que a qualquer instante o Senhor Jesus Cristo vai voltar e nós vamos ter aquele encontro com o Senhor. Portanto, apenas quando vivemos na expectativa de sua volta iminente e também certa, é que nós procuramos viver de maneira pura e santa, pois logo nos encontraremos face a face com o Senhor. Você já pensou nisso? Quero que você pense agora. Nós estamos aqui, graças a Deus por isso, no melhor ambiente que nós poderíamos estar, onde tudo está voltado para Deus e para as coisas de Deus, as coisas espirituais. Se Jesus Cristo voltasse exatamente nesse instante e nós tivéssemos aquele encontro face a face com o Senhor, que ótimo!
Mas agora eu quero que você pense depois disso. Ou seja, depois desse momento aqui. Talvez em casa, talvez na rua, talvez no comércio, na escola. E de repente o Senhor vem e nós somos levados rapidamente. Como será aquele encontro para alguns de nós? Bom? Feliz? Abençoado? Ou vai ser tão constrangedor e tão vexatório que talvez alguns de nós iríamos pensar: se eu pudesse mudar esse momento para um outro momento. Mas, irmãos, lamentavelmente isso vai acontecer na vida de muitos cristãos e talvez alguns de nós. Estaremos fazendo coisas erradas e de repente o Senhor nos chama para Ele e com certeza não vai ser um momento muito alegre, muito feliz. Pelo menos aquele impacto, eu me refiro àquele encontro, aquele impacto daquele encontro. Por isso é que estamos dizendo que santidade pessoal nos prepara para a volta do Senhor. E deveria realmente ser um preparo, ou seja, constantemente estarmos vivendo assim, de maneira santa, reta, correta, consagrada na presença de Deus. E quanto mais nós vivemos desse modo, quando o Senhor voltar, nós estaremos tranquilos, alegres, felizes, sem nenhum constrangimento, sem nenhum vexame na presença do Senhor. Mas eu quero falar sobre um segundo fato relacionado com santidade cristã. Versos 14 a 16. Santidade pessoal é a vontade divina para seus filhos. Santidade pessoal é a vontade divina para seus filhos. Verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Santidade pessoal é a vontade de Deus para todos os seus filhos, para todo o seu povo, para cada cristão em particular, para a sua igreja como um todo. Ainda há pouco o irmão Dorival leu lá no Salmo 93, versículo 5, que diz: a tua casa convém a santidade. Esse é um versículo, na verdade, um versículo que estava pintado na igreja lá em Boa Vista, Roraima, a igreja que eu pastoreava lá, a igreja batista regular Betel. Então estava bem na parte de trás, assim, pintado. E durante todo o tempo que estávamos lá ficou assim, e ficou por algum tempo. Parece-me que agora eles tiraram porque colocaram cortinas e outras coisas mais. Mas na verdade, irmãos, é isso mesmo. Deus espera a santidade de nós, é a vontade dele para nós. Isso significa, em outras palavras, que nós não podemos nos amoldar com aquela vida de paixões como tínhamos anteriormente na nossa incredulidade. Então isso está bem claro ali no verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis. A palavra amoldar significa conformar ou assemelhar. É a ideia de adquirir um molde. Você deve saber o que é um molde, não é? Eu lembro que o pastor Evandro, quando falava aqui sobre aqueles princípios bíblicos sobre música cristã, ele falou sobre isso. Ele falou sobre a questão da água. A pessoa pega, vamos supor, 1 litro de água, coloca numa vasilha redonda ou quadrada, ou sabe lá qual outra forma, ou baixa ou alta, e a água vai exatamente assumir aquela forma. Quando Pedro trata deste assunto, irmãos, ele está falando exatamente disso. Não tomem a forma, o formato do mundo. Ele até, na verdade, ele diz aqui, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, antes
na vossa incredulidade. No passado, quando vivíamos ainda na incredulidade, sem Cristo, sem Deus, sem salvação, sem promessas da salvação, sem a promessa da vida eterna, sem a promessa de um lar celestial, nós vivíamos de qualquer jeito. Fazíamos tudo o que o restante do mundo fazia. Mas um dia o Senhor nos salvou, e isso está ali também. Nós já destacamos essa verdade quando declaramos ali no verso 3, em que o Senhor mesmo, por causa da sua muita misericórdia, nos regenerou, nos fez seus filhos, nos deu vida eterna, nos deu uma nova natureza. Então, por causa disso, nós já agora com a natureza divina, nós precisamos receber os moldes e seguir os moldes, não mais do mundo que seguíamos antes, mas os moldes de Deus, os padrões de Deus, exatamente como Ele nos instrui na sua palavra. É isso que está nos dizendo aí, portanto, o texto. Aqui fala sobre as paixões, não é? Ou concupiscências, como está na corrigida, que fala de desejos intensos, até desejos imorais, desejos carnais. Essas são as concupiscências. Agora, nós temos também aqui em 1 Pedro um exemplo do que ele poderia estar dizendo. Olha aí comigo o capítulo 4, versos 2 e 3. 1 Pedro 4, versículos 2 e 3. Então, ali chama, portanto, a nossa atenção, irmãos, para algumas dessas coisas. Diz assim: porque basta, aliás, verso 2, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Um dia nós vivemos assim, nesses moldes. Mas Pedro está dizendo: basta, vocês já viveram assim, não vivam mais nesses padrões. Vamos viver agora segundo a vontade de Deus, conforme diz o verso 2. E quando nós chegarmos lá, no capítulo 4, nós vamos explicar mais essas palavras, não é? Mas nós não precisamos mais, aliás, nós não devemos mais, o Senhor não quer mais que nós vivamos assim. Já vivemos, já experimentamos. E como diz Paulo lá em Romanos capítulo 6 ou 7, Paulo nos diz que quando nós olhamos para essas coisas que praticávamos no passado, nós não encontramos motivo de alegria ou de glória, mas só de vergonha, de vexame pelas coisas praticadas. Esse texto também que nós lemos, nos lembra, irmãos, de Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século. É exatamente a mesma palavra que foi usada lá em 1 Pedro 1, 14. É a mesma palavra. Não vos amoldeis, não vos conformeis. Aqui diz: e não vos conformeis com este século, ou seja, esse mundo, essa geração, essa época em que nós estamos vivendo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo o que Pedro está dizendo aqui, a vontade de Deus para as nossas vidas? Nós já vivemos no pecado. Ele está dizendo: dá um basta nisso. Nós já vivemos conforme o mundo. Pedro está dizendo: não siga mais, não tome mais os moldes do mundo. Significa, portanto, que Deus tem algo melhor para nós. E esse algo melhor é revelado na sua própria palavra. Visto que Deus é santo, Ele exige que também sejamos santos, ou seja, separados de toda forma de pecado e impureza. No verso 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então nós devemos ser santos. E mais, irmãos, essa pureza moral
deve estar presente em todo o vosso procedimento. A corrigida vai dizer assim, em toda a vossa maneira de viver. Exatamente. Isso envolve, portanto, a nossa conduta, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos relacionamentos e, enfim, qualquer área, qualquer aspecto da nossa vida. Em toda a maneira de viver, em todo o procedimento, em toda a conduta, em cada aspecto, em cada área. Você está entendendo que Deus exige de nós que nós sejamos santos? Não só saibamos com a mente, porque nós podemos saber falar sobre isso, mas Ele quer que nós sejamos, Ele diz, tornai-vos santos em todo o procedimento. Deus é santo, sejam santos. Portanto, visto que o Senhor Deus espera de nós e quer de nós, e exige de nós santidade, nós precisamos ser santos na prática. Essa é a prática da doutrina bíblica. A Bíblia diz, e eu pratico. Eu devo me esforçar para praticar. Por isso é estranho, às vezes, quando nós ouvimos, por exemplo, pessoas que se dizem cristãs, que falam gírias. Eu acho muito estranho. E às vezes até usam gírias se dirigindo a Deus. É mais estranho ainda, para talvez não dizer blasfemo. Também hoje de manhã, inclusive, foi falado aqui na escola dominical, não é? No devocional sobre vestimentas e adoração. A nossa vestimenta deve refletir santidade. Eu lembro de um pastor que pregou lá, parece que foi em Tabatinga, interior do Amazonas. Ele disse uma coisa que eu achei bem interessante. Ele disse assim: a nossa vestimenta comunica uma mensagem. E eu achei muito interessante essa verdade. A nossa vestimenta comunica uma mensagem. A pergunta é: qual é a mensagem que nós passamos para as outras pessoas por meio da nossa vestimenta? Também podíamos dizer, por meio da nossa linguagem. Que mensagem nós estamos passando? A nossa aparência como cristãos, será que passa uma mensagem? Uma mensagem clara? Uma mensagem confusa? Porque eu digo com a boca, eu sou cristão, mas a minha vestimenta, a minha linguagem, os meus negócios, as minhas atitudes dizem exatamente o contrário. Eu digo, eu amo a Cristo, eu vou ter um encontro com Cristo, a qualquer instante Ele vem me buscar, mas eu ajo e eu falo e eu faço e eu reajo como se eu nem cresce mesmo nessas coisas. Ou seja, são mensagens confusas. Qual é a mensagem que nós comunicamos? Os nossos negócios também, não é? Negócios como cristãos. Uma vez um irmão de uma das nossas igrejas batistas regulares lá em Roraima, ele disse algo que eu achei tão absurdo. Ele mexia com venda de carros e ele disse lá, e eu não sei se ele queria que eu ouvisse ou não, mas eu estava bem próximo dele, não tinha como não ouvir. Mas ele disse que ele oferecia os carros para venda e quando alguém mostrava interesse, ele tratava como se ele não estivesse muito interessado em vender. Aí ele esperava que a pessoa ligasse muitas vezes insistindo. Ele disse que ele ia... Eu não lembro exatamente qual foi o termo, mas era como se fosse cozinhando a situação. Ele usou um outro termo. Então parece estranho, não é? A pessoa diz, não, eu sou um cristão. Eu amo a Deus, eu creio que eu estou salvo em Jesus Cristo. Eu creio que eu tenho uma esperança viva. Eu creio que eu tenho uma herança celestial. Eu aguardo o Senhor voltar. Mas a conduta está comunicando uma mensagem diferente. E nós? Será também que estamos fazendo isso? Dizemos que somos cristãos, mas agimos como se não fôssemos? Dizemos que cremos em Deus, mas agimos igual ao incrédulo? Dizemos que somos santos em Cristo e agimos como se isso não fosse verdade? Mostramos e falamos que temos uma esperança viva, mas agimos como se isso
nunca fosse verdade. Observe ainda que santidade pessoal sempre foi a vontade de Deus para o seu povo. Isso está aí no versículo 16, não é? Porque escrito está, ou porque está escrito. É como se Pedro estivesse dizendo, vocês se lembram que lá no Velho Testamento, lá em Levítico 11, ou em Levítico 19, está escrito, sede santos porque eu sou santo. Vocês lembram disso? Ou seja, Pedro está dizendo, em outras palavras, não só eu estou dizendo isso para vocês agora, que é a vontade de Deus, mas isso sempre foi dito, desde os tempos mais antigos. O Senhor tem revelado essa verdade. Irmãos, santidade sempre foi a vontade perfeita de Deus para o seu povo, inclusive para a nossa época, independente de quão mundano seja o mundo, independente de quão mundano seja este mundo, independente de quão carnal sejam as pessoas, nós precisamos ser santos. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, em todos os aspectos. Portanto, se formos realmente filhos obedientes, nós precisamos nos submeter e obedecer de uma forma humilde e livre à vontade de Deus, às suas ordens, sem questionar, sem murmurar, sem criar ou inventar desculpas. Esta é a vontade de Deus de uma forma clara, está aí. Nós precisamos, portanto, ser santos. Deus espera isso de nós, de você e de mim, da sua família e da minha família. Isso em todos os aspectos. Sabemos sim que o mundo está indo de mal a pior e que o mundo tem entrado nas igrejas, na igreja de Cristo de uma maneira geral, e entra a passos largos. Aliás, já tomou conta, já se apossou de muitos púlpitos. Essa não é a vontade de Deus para o seu povo. Deus quer que nós sejamos santos. A ordem dele é sede santos, porque eu sou santo. O verso 15 diz, segundo é santo aquele que vos chamou. Sim, Deus nos salvou e nos chamou. Ele é santo. E ele nos chamou para a santidade. Nós podemos ver isso em outros livros das Escrituras, em outras epístolas. Santidade, portanto, como dissemos, é a vontade divina para os seus filhos, para o seu povo. Um terceiro fato relacionado com santidade cristã, irmãos, versículo 17, santidade pessoal é evidência de temor verdadeiro. Verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que Deus é para você? É Pai? Então esse Pai diz, sejam santos. Eu sou santo, sejam santos. E é uma coisa importante também, irmãos, destacar que temor, como nós temos aqui no nosso texto, não é medo paralisante, terror ou pavor de Deus. Mas sim, refere-se a um receio ou preocupação em desagradar ao Senhor. Eu tenho receio de desagradar a Deus. E eu me preocupo em desagradar a Deus. Esse deveria ser o nosso sentimento, né? Eu não quero desagradar o meu Deus, que também é meu Pai Celestial, mas que, como diz esse texto, também é aquele que um dia vai nos julgar as nossas obras. Então, temor é mostrar reverência, é mostrar profundo respeito por Deus. E por quê? O próprio versículo se encarrega. Porque quando Jesus voltar, cada um de nós será julgado pelo Deus Santo, justo e onisciente. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, ou seja, todos serão colocados no mesmo pé de igualdade na presença
de Deus. Não é porque esse aqui exerceu um papel nesta vida aqui, assim, uma posição, que ele vai ser julgado diferente. Todos vão ser julgados do mesmo jeito, seguindo o mesmo padrão de justiça, fidelidade, verdade e santidade de Deus. Aqui diz que esse Pai Celestial também é o juiz. Ele julga segundo as obras de cada um. Veja aqui não está tratando das nossas almas, tá? As nossas almas já foram julgadas na cruz do Calvário, na pessoa de Cristo. Aqui está tratando de julgar as nossas obras. E o versículo continua: caso alguém tenha dúvida, portai-vos durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, tem a ver com as nossas obras, aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer durante o tempo da nossa peregrinação neste mundo. Nós somos peregrinos, já destacamos isso antes. O verso 1 fala sobre forasteiros, no outro local vai falar sobre peregrinos. Capítulo 2. Neste mundo nós somos peregrinos. E um dia o Senhor vai nos levar para a presença dEle. E Ele vai nos julgar. Como Ele disse, e não confunda isso, tá? Isso tem a ver com o tribunal de Cristo, tem a ver com o bema. Nós já pregamos sobre isso naquelas pregações sobre escatologia no ano passado. Quando nós fomos tirados deste mundo, eu me refiro ao arrebatamento da igreja. Então nós vamos ser levados à presença do Senhor, todos os salvos da igreja. E só estaremos lá porque somos salvos. Então as nossas almas não estarão sendo julgadas. Mas as nossas obras, as nossas atitudes, a nossa conduta, a nossa fidelidade ou até infidelidade, tudo isso vai ser trazido na presença do Senhor, para recebermos recompensas ou não. Lembra do capítulo 5, verso 4 que lemos ainda agora? Que Deus vai recompensar os fiéis, apesar de que ali trata de um caso específico, mas nós temos vários outros textos que tratam deste assunto. Nós vamos ser levados lá. E durante o tempo que estamos vivos neste mundo, essa é a oportunidade, portanto, para nós fazermos o melhor e vivermos de uma maneira tão santa e de vivermos de uma maneira tão reta, tão fiel, tão agradável na presença de Deus, que quando nós chegarmos lá, nós estejamos tão tranquilos na presença do Senhor. Portanto, nós precisamos andar em constante temor e cuidar com o que nós fazemos aqui, durante o tempo da nossa peregrinação, pois o dia de prestação de contas se aproxima, irmãos. Nós só não sabemos quando, mas o dia da nossa prestação de contas se aproxima. Quando vai ser? Não sabemos. Talvez seja mais rápido do que imaginamos. Então nós precisamos viver de uma maneira fiel aqui. Eu quero mencionar ainda, irmãos, um quarto fato relacionado com santidade cristã. Verso 18 ao versículo 21. E esse texto tem muitos ensinamentos. Eu vou tentar resumir ao máximo esses ensinamentos, porque tem muitos ensinamentos aqui. É bem possível que quando nós chegarmos lá, possivelmente no capítulo 2, que vai falar sobre Cristo carregando a sua cruz, a gente volte para esse texto aqui. Também capítulo 3 vai falar um pouquinho sobre este assunto. Talvez a gente volte aqui nesse texto para verificar e destacar mais alguns detalhes. Mas por enquanto, só dizendo esse fato, santidade pessoal comprova a nossa redenção espiritual. Santidade pessoal comprova a nossa redenção espiritual. Nós temos lá no verso 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos negaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E continua: quando procuramos nos santificar, isso comprova que realmente entendemos que já fomos resgatados do pecado, e nós entendemos também que o preço pago
foi altíssimo. Qual foi o preço pago conforme o texto? Sangue de Jesus. O sangue de Jesus, o sangue de Cristo. Não foi prata nem ouro. Sabe por quê, irmãos? Nenhum dinheiro compra a salvação de ninguém. Nenhum dinheiro, nenhuma posse, nenhum bem material, nenhuma riqueza tem poder de libertar uma pessoa da escravidão do pecado. Mas Cristo fez isso, não com prata ou ouro, mas Ele fez isso mediante o seu próprio sangue. E lembra que a Bíblia diz que o sangue é vida, não é? Ou seja, Ele entregou a sua vida por nós. Ele morreu para sermos propriedade dEle. E isso creio que está bem claro. Mas também o nosso texto diz: fostes resgatados. Ou seja, isso já aconteceu. É algo que não fomos nós que fizemos, foi Ele que fez por nós. Nós apenas recebemos os benefícios e os resultados dessa obra que Ele realizou, esse resgate. Isso fica bem claro. Uma falando do passado, fostes, e outra quando diz resgatados, fostes resgatados. Ele fez e nós recebemos os resultados e as bênçãos disso. É a voz passiva, não é? Falando sobre isso. Irmãos, a nossa salvação é obra inteiramente de Deus. Nós já dissemos isso antes, não é? Nos planos de Deus, a morte e a ressurreição de Cristo não foram um acidente, mas sua eterna vontade, para que nossa fé e esperança estejam unicamente em Deus. Versos 20 e 21. Falando ali sobre o sangue que foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ali fala que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, isso já estava no plano de Deus. Deus já podia ver na eternidade, antes que o mundo existisse, que Cristo estava se sacrificando naquela cruz. Mas, como diz o texto também, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, na história aconteceu conforme nós conhecemos a própria história. Mas no plano de Deus, na mente de Deus, vamos dizer assim, na eternidade passada, Deus já estava vendo e conhecendo todos os detalhes da morte de Cristo, até um dia em que isso se tornou uma realidade na história humana. Isso fala sobre um Deus que é onisciente, isso fala sobre um Deus que é soberano, isso fala de um Deus que é de fato Deus. Não passa por nenhuma surpresa, ou seja, a morte de Cristo não foi uma surpresa para Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando veio, Ele sabia de antemão que esse era o caminho e que Ele teria que se entregar naquela cruz. Não foi porque Judas Iscariotes traiu o Senhor Jesus, aí terminou em morte. Não, Cristo já sabia. Basta ler os evangelhos, nós vamos ver repetidas vezes em que o próprio Senhor Jesus Cristo diz isso, que Ele seria entregue nas mãos de pecadores, que Ele sofreria, que Ele morreria, também ressuscitaria. E o nosso texto aqui fala sobre isso, não é? Que Ele morreu e também que Ele ressuscitou. Tudo fazia parte do plano de Deus. Portanto, Jesus nos salvou, irmãos, para vivermos de uma forma pessoal, vidas santas, consagradas e diferentes nesse mundo. Ele nos salvou para isso. Que por meio de nós, o mundo possa olhar para nós e ver que realmente nós pertencemos ao Senhor. Que nós somos um povo diferente. Lá no capítulo 2, vai falar sobre um povo de propriedade exclusiva. Nós vamos chegar lá, não é? Deus nos salvou para sermos dele. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, pagando o preço do pecado uma vez por todas, para nós sermos pessoas diferentes em todos os aspectos. Como vimos então, ser santo é uma necessidade na vida de cada cristão verdadeiro.
E isto, como destacamos, pelos seguintes motivos e fatos. Em primeiro lugar, santidade pessoal nos prepara para a volta do Senhor. Mas será que realmente nós estamos nos preparando? Cada dia que nós nos santificamos e nos separamos do erro e do pecado, nós estamos nos preparando para aquele encontro com o Senhor. Pensa talvez naquela visita surpresa que você já recebeu em casa e que aquilo lhe deixou talvez um pouco espantado, alarmado, confuso, e talvez até numa atitude de vexame, não é? Nós sabemos que Cristo vai vir a qualquer instante. E quanto mais nós nos santificamos e nos separamos do erro e do pecado, nós estamos nos preparando para aquele encontro, para nós não sermos pegos de surpresa. Santidade pessoal, em segundo lugar, é a vontade divina para seus filhos. Isso está bem claro, né? Está escrito. Pedro disse, e quando nós olhamos desde o Velho Testamento, lá do Pentateuco, os primeiros livros a serem escritos, então sempre foi a vontade de Deus para o seu povo. Não é só para nós. Foi para o povo de Israel também. E nós sabemos como aquele povo agiu. E nós sabemos como o povo de hoje age. Mas isso não nos desculpa na presença de Deus, não nos justifica. Em terceiro lugar, a santidade pessoal é evidência de temor verdadeiro. E quanto mais nós temermos ao Senhor, mais nós vamos nos afastar e nos apartar do que é errado e pecaminoso. E, em último lugar, a santidade pessoal comprova a nossa redenção espiritual. Ou seja, só o salvo é que consegue se santificar e se preparar para aquele encontro. O incrédulo, o não salvo, portanto, permanece na incredulidade, na imoralidade, na carnalidade, no mundanismo. Ele não se importa. Não faz diferença. Mas nós que já fomos resgatados, regenerados, salvos, precisamos viver vidas santas, puras na presença do Senhor. E nós mostramos realmente que nós somos salvos. Nós conhecemos a Cristo como nosso Salvador, quanto mais nos santificamos dia após dia. Então precisamos nos separar de todas as formas de pecado e mundanismo, bem como de seus modismos e estilos de vida. Aí nós podemos também lembrar do Salmo 1 que diz isso, não é? Sendo assim, irmão, você procura se santificar em tudo diante de Deus? Você procura se santificar? Já que Cristo vai voltar a qualquer instante, já que nós vamos ter aquele encontro face a face, será que nós procuramos realmente nos santificar? Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje, por essa noite. Trabalha, Pai Celestial, em nossas vidas e em nossos corações, para que todos os dias nós estejamos examinando as nossas vidas, estejamos nos afastando e nos apartando de tudo aquilo que nós sabemos que não agrada ao Senhor. Eu quero, ó Deus, pedir por esta igreja, por mim, por minha família, pedir em favor de cada família, de cada crente, que realmente nós façamos assim. E naquele dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor, nós não tenhamos nenhum constrangimento ou vergonha de termos aquele encontro com o Senhor, mas estejamos em paz, tranquilos em nossos corações, sabendo que tudo fizemos para agradar ao Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus. Enquanto os irmãos estão orando, falando com o Senhor, eu quero perguntar aos irmãos que estão aqui e a cada pessoa que está aqui: você entende que a cada instante precisamos nos separar do erro e do pecado? Será que há alguma área na sua vida em que você precisa resolver essa questão? Será que hoje não é uma boa ocasião para você conversar com Deus e tomar uma decisão firme de realmente se afastar e se separar do que você sabe que é pecado, é errado e desagrada ao Senhor? Conversa com Deus sobre este assunto. Pede o auxílio de Deus. E toma uma decisão
Tome um propósito de coração. Senhor, eu vou procurar em todas as coisas ser santo e separado do erro. Faça isso hoje à noite. Agradecemos-te, Pai Celestial, por esse culto. Pedimos ao Senhor por nossas vidas. Oramos em nome de Cristo. Amém.